Sexta-feira, 8 de maio, nós estamos presentes aqui no gabinete do prefeito municipal de Aratiba, aqui na cidade de Aratiba, e nós estamos reunidos aqui no gabinete com o prefeito Guilherme Granzotto, o vice-prefeito Isel Suzin, temos também o secretário Juarez, secretário de Obras, o secretário Rafael, secretário da Agricultura. Nós temos a presença também do Klein, o Tilo, chefe de setor aí de obras, e a presença também do Sutraf Aratiba. Nós temos o Darley Libero, presidente do Sutraf Aratiba, a Maria Alva e também o Leucio Rampi, eles que fazem parte da diretoria do Sutraf Aratiba. O assunto a ser debatido aqui, as definições que estão acontecendo nesta manhã de sexta-feira, elas vão no sentido de auxiliar os agricultores, principalmente nesta época tão difícil, porque passa toda a nossa grande região, Aratiba não é diferente, a falta de água em virtude, claro, da falta de chuva. O município de Aratiba emitiu um decreto de situação de emergência em virtude da falta de chuva, da falta de água. Esse decreto já foi homologado pelo governo do estado e nós estamos então amparados por esse decreto, tomando decisões para auxiliar os agricultores nesse momento tão difícil, momento de estiagem. Nós vamos ouvir aqui nessa live algumas falas e também nós vamos ouvir o prefeito municipal, que vai então, por fim, detalhar as ações que a partir desta reunião, ações que estão sendo tomadas, ações que têm por objetivo resolver ou minimizar os problemas da falta de água junto aos agricultores. Inicialmente eu gostaria da palavra do Darley Libero, ele que juntamente com a Secretaria de Obras e a Secretaria da Agricultura trouxeram aqui para esta mesa, trouxeram esta pauta tão importante para nós debatermos e buscarmos uma solução. Libero. Bom dia a todos e a todas. Então, assim, qual é que foi a grande demanda sentida no último período aqui em função da falta de chuva e que acabou afetando muito o nosso município de Aratiba, né? Tem várias famílias, várias situações de agricultores vindo expor o seu problema de falta de água em sua propriedade, falta de água para seu dia a dia, inclusive em algumas propriedades, água inclusive para o consumo da família, mas principalmente falta de água para a produção de animais. Esse é um problema recorrente, é um problema que está na vida de muitas famílias do município aqui de Aratiba e faz com que o poder público tenha que tomar algumas medidas para dar conta de minimizar a situação dos agricultores que enfrentam essas situações em suas propriedades, né? E não é um ou dois, são muitos casos que a gente vem ouvindo, vem acompanhando e vem também trazendo esses casos à administração para que tome as devidas providências, né? Só que isso acaba criando uma sobrecarga no sistema, né? Muito bem, tá certo então, Libero, uma primeira fala do Libero. Eu quero ouvir também o Rafael Mor, nosso secretário da Agricultura, que tem, Rafa, na prática, né, essas dificuldades, percebe na prática as dificuldades que a agricultura, que os produtores estão passando. Bom dia também a todos. A gente sente a nossa dificuldade justamente nessa época de estiagem, porque seria um momento de pastagens, né? A distribuição de dejetos líquidos dos suínos, que a gente teria 3 caminhões. Desses 3, nós só estamos com um conseguindo ainda. Essa semana foi tirado também esse, nenhum praticamente puxando, todos puxando água. Problema desde dezembro, vem ocorrendo, entre cargas de água para consumo animal e potável, a gente já distribuiu mais de 1.000 cargas com os 3 caminhões. 2 para animais, que é 10 mil litros cada um, e um caminhão pipa com 8 mil litros de água potável. Então a gente sente que a precipitação de chuva ela não é favorável
a crise está se agravando. Aí eu até peço agora para os produtores que me escutam para ter um pouquinho mais de consciência no pedido de esterco, que a gente está sobrecarregado na questão da água, né? Uma colaboração também aí dos produtores, entender e até tentar evitar o consumo desnecessário de água, que a cada dia aparecem mais pedidos e a demanda está aumentando, e daqui um pouco a gente vai conseguir, ainda está conseguindo abastecer todos no dia. Pode ser que daqui para frente comece a ficar gente de fora do pedido do dia. Então, também essa minha primeira fala aí, depois a gente... Tá certo. Juarez Damasceno, secretário de Obras, também é um problema sério voltado à Secretaria de Obras, né? Bom dia a todos que estão acompanhando essa live. Everaldo, assim, a gente sente no dia a dia, na Secretaria de Obras, o Tilo, que ajuda muito também, nós estamos enfrentando um problema que a falta de água nas propriedades, conversando com o Rafa, conversando com o sindicato, com os agricultores, com a administração, nós temos que tomar uma posição para resolver esse problema de fontes de águas, açudes, para o consumo dos animais, né? E também consumo humano, que é a água potável. E diante disso a gente resolveu em tomar uma posição de resolver nessas 3 semanas, conversando com o prefeito, com o vice-prefeitozinho. Eles entenderam o problema, sabem do problema, o dia a dia enfrentam isso, e nós estamos terceirizando umas máquinas para que em 3 semanas a gente faça principalmente resolver esse problema de fontes da água e a água que está faltando nas propriedades, abrindo fontes, açudes. Então nós vamos focar, a ideia é focar principalmente isso, e os serviços essenciais, que nós também não podemos parar, tá? E então eu acho que é muito importante essa conversa que nós tivemos aqui hoje pela parte da manhã, para a gente tentar pelo menos minimizar a situação dos nossos agricultores, que está crítica. Tá certo, Juarez. Então, já há uma definição. Esta reunião já definiu, então, que a partir de agora, pelo prazo de 3 semanas, a Secretaria de Obras, a Secretaria da Agricultura vai se voltar totalmente para as questões de abastecimento de água no interior do município e, claro, também não esquecendo das urgências, as emergências que acontecem nessas 2 secretarias. Prefeito Granzotto, quero a sua palavra agora. Quero que você fale para a nossa comunidade, então, dessa preocupação do governo e essas ações mediante o relato que veio até o gabinete do senhor prefeito. Isso, eu queria, primeiramente, aqui agradecer a presença do SUTRAF aqui, o Líbero, o Marial, o Leociro, o Ramp, que isso é fundamental para nós, o governo, que está aqui representado por secretários e vice-prefeito. Dizer que é sempre importante a gente debater com muita responsabilidade as questões do nosso município. Nós temos hoje, e é evidente, uma seca que muitos anos a gente não tinha, e a gente tem que, nesse momento, unir essas forças, como estamos nos unindo aqui, para resolvermos e termos soluções, né? Então, agora a solução, até por uma demora do trâmite burocrático, a Câmara demorou por volta de 2 semanas para aprovar a questão da suplementação. Isso a gente nos fez perder 3 semanas de ajuda e ao combate do terceirizado. Então agora estamos com esse diagnóstico, com essas preocupações. Então aqui, conjuntamente com o SUTRAF, se decidiu então nas próximas 3 semanas só fazer serviços para que a gente consiga minimizar os problemas da seca, tá? Porque a gente está com o sistema no seu limite. Como falou o secretário da Agricultura, nós estamos, todas as cidades da nossa região estão com problema da seca. A gente tentou terceirizar, está tentando terceirizar caminhões para que eles possam puxar essa água,
mas os outros municípios também têm problema, também precisam, então o sistema, a gente não consegue caminhões porque esses caminhões estão todos ocupados. Dá para se dizer que a gente está praticamente no sistema do Covid na água, porque muitas vezes as pessoas podem ficar doentes, mas não tem respiradores e não tem UTIs. Nós estamos preocupados nesse momento em não colapsar o sistema de água, porque a gente precisa vencer esse processo. Então, é por isso que a gente está tomando essa atitude, porque a gente tem uma coisa positiva nesse processo, que a gente vai saber quais as propriedades que são as primeiras que têm problema com água, para a gente também ter com esses dados achar a solução. E aqui eu queria agradecer o Sutraf, né? O Ramp colocou muito bem essa situação das cisternas, a Marialva e o Líbero, e eu acho que nós vamos construir junto nesse momento, né? A gente vai construir não só minimizar esses problemas nesse momento, que essa solução, tenho clareza, assim, que é a situação mais acertada de todos. Eu acho que nesse momento as pessoas, que a gente sabe a importância que as pessoas têm de preparar sua terra para o plantio, isso nesse momento seria muito importante, mas também as pessoas entendem que nesse momento a gente tem que achar uma solução que é a questão da seca. Então, junto com essa estrutura, a gente nasceu aqui, além da gente ter a solução, nós juntos vamos construirmos um programa que vai, no futuro, minimizar cada vez mais para que não aconteça novamente esse sistema, porque a seca é uma coisa que pode voltar a acontecer. Então, a questão das cisternas, nós vamos, juntamente com o Sutraf, né, isso ficou acordado aqui na reunião, que nós, conjuntamente com o Sutraf, vamos montar, e com a agricultura e mais entidades, vamos montar um projeto, um programa para que a gente consiga, tão logo a gente minimize esses efeitos, a gente comece um programa, né, onde que estruture a nossa cadeia de produção para que a gente não sofra um baque tão grande quando tem a falta de chuva. A gente sabe que é um ano incomum, né, o próprio Ramp me colocava que nunca teve problema na propriedade dele, nos anos que morava lá. Então isso dimensiona o problema da água no nosso município. Uma terra que nunca teve problema, agora começa a ter. Então a gente precisa desse tempo, a gente pede para o agricultor, para a nossa comunidade, a gente precisa desse tempo para que a gente consiga fazer com que tenha menos efeito a crise, né, a seca. Então acho que é uma atitude acertada. Tá? Eu queria aqui então agradecer a Sutraf, colocar sempre à disposição pela luta que sempre teve a favor da agricultura familiar, e estamos juntos para resolver os problemas. Eu acho que o governo nesse momento se coloca à disposição, porque nesse momento tem uma clareza que a sociedade mais precisa do poder público, quando as coisas estão normais, as pessoas tocam a vida, mas quando temos esses tipos de problema, seca, pandemia, é que o poder público tenha que se colocar à disposição da comunidade, e é isso que a gente está fazendo. Tá certo. Valeu, prefeito. Obrigado. Juarez? Eu gostaria de colocar mais uma situação que a gente, além da falta d'água, a gente está enfrentando na nossa secretaria, justamente por causa do Covid-19, que é o vírus que está nos afetando muito, é a questão da restrição médica de muitos funcionários. A gente sofre muito com isso lá na secretaria, porque o funcionário ele está com restrição, aí ele não consegue vir trabalhar. Então isso também foi um problema muito sério e da necessidade de terceirizar máquinas também por esse motivo. Tá certo. Então, na prática, nós teremos as próximas 3 semanas, toda a Secretaria de Obras e toda a Secretaria da Agricultura voltadas para atender basicamente as urgências, mas principalmente as questões envolvendo abastecimento de água na propriedade. Então a gente pede encarecidamente para os nossos agricultores para entenderem que nesse momento o Poder Público Municipal, a pedido do Sutraf, com orientação dos próprios agricultores, nós temos aqui o Ramp, nós temos a Marialva, nós temos o Darley Líbero, que também é agricultor, o Tilo também é agricultor, o Juarez também é agricultor, né, prefeito?
Então, nesse momento, os agricultores que não têm problema de água, eles precisam entender que todas as máquinas da prefeitura estarão voltadas para o atendimento das propriedades que estão com dificuldades no abastecimento de água. Mais alguém gostaria de fazer mais uma palavra? Vice-prefeito está aqui, de máscara, se protegendo. Aliás, o vice-prefeito também, né? Ele está aqui por uma vontade dele, né, prefeito? Mas ele também está naquela condição de risco maior, deveria estar em casa se cuidando também, está aqui se cuidando, como todos os demais estão aqui se protegendo. Certo? Então esta live teve por objetivo levar até os senhores, a toda a comunidade, essa preocupação do governo, juntamente com o Sutraf Aratiba.